A verdade é que a igreja, nas últimas décadas, tem se afastado sistematicamente da sã doutrina e adentrado no que eu chamo de terreno pantanoso, com temas ligados ao tripé da metafísica, que são as batalhas espirituais, as possessões, a angeologia, os milagres, uma outra corrente do pensamento positivo, ou do positivismo, marcado pelas metalinguagens, pelas temáticas de cunho empresarial, e também outra linha que trata do viver social. E aí você adentra nas mensagens de prosperidade financeira, de saúde, de bem-estar, de sucesso profissional. E, de certa forma, o pensamento vigente hoje, sobretudo no segmento evangélico, é que para você ter ascensão social, você precisa usar métodos e incorporar práticas positivistas, além, obviamente, de fazer uso de todos esses recursos sobrenaturais que aí estão disponíveis. A verdade é que ensinos que tratam dos princípios elementares da fé, como arrependimento, ressurreição dos mortos, juízo eterno, por exemplo, que estão descritos, entre outros, pelo escritor da carta aos Hebreus, quase nunca são tratados dos púlpitos. E quando são, seguem uma perspectiva enlatada, importada dos teólogos de outros países, como no caso da escatologia dispensacionalista. A teologia sistemática, que é um outro campo que é ignorado pela esmagadora maioria dos crentes, traz luz sobre esse tema do juízo, mas é uma abordagem academicista, longe da realidade do cotidiano da vida, no qual eu e você estamos, e das nossas necessidades, e de como a gente compreende essa dinâmica, e como a gente pode estabelecer as práticas espirituais que a Escritura nos recomenda. Pois bem, hoje eu quero falar de juízo de Deus. Mas eu não queria fazer uma abordagem teológico-filosófica, nem eu queria caminhar pelas caixinhas doutrinárias da escatologia tradicional protestante. Eu queria analisar de fato o que é que vai acontecer nesse tribunal de Cristo, o que pesa a seu favor ou contra você, de tal forma a trazer luz sobre a sua consciência, temor ao seu coração, mas graça sobre todas as coisas. E aí eu queria lhe dizer que você deve passar pelo juízo para responder pela vida que você recebeu, para que você não seja irresponsável e não ache que você pode ser um jogador de pôquer, para que você dê conta da sua história, para que você não seja negligente com os talentos e com os dons que você recebeu. Eclesiastes fala isso numa linguagem poética, no capítulo 11, verso 9. Jovem, alegra-te na tua mocidade. Ser feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que de tudo quanto fizeres, Deus te pedirá contas. Não há como ninguém passar incólume pela vida. Não há uma zona neutra. Não há ninguém que possa ficar em cima do muro, nem ser politicamente correto. Todos e absolutamente todos vão ter de responder por aquilo que fizeram pela vida, que tiveram, ou quem sabe que deixaram. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam. Ora, para fazer a leitura desse texto, eu já lhe adiantei que ele está numa linguagem metafórica, ele está usando arquétipos, ele está usando símbolos. E aqui a gente precisa entender que a linguagem de Hades, que é uma definição do inferno no Novo Testamento, tem uma influência persa e tem uma influência grega. Portanto, esse local onde há esse Deus chamado Hades, o Deus dos mortos, um lugar que é um ambiente físico e não um ambiente dimensional,
no entendimento vigente, nesse recorte de mundo no qual nós estamos, o Hades dividido entre Tártaro e Elísios, que eram câmaras, esse entendimento é completamente diferente da figura do Sheol, da casa dos mortos, que nós encontramos no Velho Testamento. Quando a gente lê o Velho Testamento, a pessoa morre e vai para o Sheol. Existe um entendimento precário da condição humana nessa casa dos mortos. Mas quando 400 anos se passam do período intertestamentário e a gente começa a ler o texto do Novo Testamento, surge a figura do Hades. E essa figura a gente não sabe de onde é que vem, mas obviamente ela está impregnada no inconsciente coletivo daquela geração, porque essa é uma cultura helênica que havia sofrido influência persa, e obviamente a escola dos rabinos todas sofreu essa influência e processou essa teologia, e aqui João está escrevendo dizendo: o Hades vai entregar os seus mortos. O que é o Hades? É esse local do apagão. Quando você lê o Eclesiastes ali no capítulo 9, se não me engano, você vê ele falando que no além para onde nós vamos não tem trabalho, não tem projeto, não tem realização, não tem desafio, não tem o que ser feito. Você entra num estado de apagão existencial. Você fica em wait, você fica suspenso, você fica em estado de espera. Mas o curioso é que, mesmo não existindo mais corpo físico, o que existe aqui é apenas o seu espírito, que é indestrutível. O texto diz que o Hades devolve essa consciência que sobrou para que ela se apresente diante do juízo. Portanto, a primeira coisa pela qual você vai ter que responder é por aquilo que se instalou na sua consciência, porque isso não é destruído, você não entra nesse estado de apagão. Porque mesmo no Hades, que é esse local de dormência, de inexistência de onda cerebral, de pensamento ou realização, e aqui pense que nós estamos fora do tempo, nós não estamos aqui na linearidade do tempo, mas nós estamos aqui na cosmovisão da eternidade, que tem uma outra medida existencial, o aeon, se você quiser depois estudar sobre isso. O texto nos informa que ainda assim não será possível eu fugir daquilo que se instalou na minha consciência. Isso vai retornar e vai me chamar. Porque todos nós possuímos uma consciência, ainda que não seja a consciência da fé. Mas todos nós temos. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 2, verso 12. Pois todos os que sem lei pecaram, também sem a lei perecerão. E todos os que pecaram sobre a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os simples que ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados no seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo por defesa. Ou seja, todos nós temos uma consciência de bem e de mal que se instalou em nós, alie-se ela com os pressupostos da Escritura ou não. Porque aquele que age de conformidade com a Escritura, sem nunca ter lido o livro ou ter tido conhecimento do livro, ele está agindo de acordo com um tipo de consciência. E aquele que quebra o pressuposto que está posto, e aquele que age contra a normalidade da vida, e aquele que se insurge contra aquilo que é bem, e faz o bem, e constrói aquilo que é bom, também é um tipo de consciência. João está nos dizendo, a primeira coisa que se levanta contra você no juízo é a sua consciência. Não vai haver um apagão,
não existe como restartar, reconfigurar, reformatar a sua cabeça. Nem o fato de você ficar nessa dormência, nessa latência por um lapso de tempo, nem mesmo o fato de você não ter mais um corpo e ser apenas um espírito, ainda assim, tudo que se instalou em você será chamado novamente para prestar contas a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: no dia que você morrer, tudo que você se tornou será cristalizado e ficará impregnado em você. Tudo que se instalou em você para o bem e para o mal estará ali guardado, como se tivesse gravado num HD de milhares de terabytes. Isso vai ser levantado para a nuvem. E quando for no dia do juízo, ele vai apertar no botão, faz o download contigo. Ou seja, Jesus está dizendo que não só existe um julgamento do ponto de vista da individualidade humana, mas que existe uma sentença contra povos e nações, contra uma consciência social, política e econômica que se estabeleceu. E aqui ele diz: olha, você será julgado pela luz que você recebeu. Nunca que você será arguido por uma consciência que você não teve. Como é que julga o índio, pastor? Julga pela consciência que nele se instalou. Como é que julga o cara que está lá no Himalaia e nunca ouviu falar de Jesus? Julga pela consciência que nele se instalou. Como é que julga aquele que vive conforme a lei de Moisés? Julga-se pela lei e pela consciência que nele se instalou. E como é que se julga a mim e a você? Julga-se pela consciência e pela luz que nós recebemos. E aqui eu quero lhe dizer uma coisa: você está lascado. Porque você não devia ter vindo aqui hoje. Agora você está recebendo luz. E você vai ser cobrado pela luz que você recebeu. Primeira coisa que João nos ensina: cada um de nós seremos chamados a prestar contas por aquilo que se instalou ou por aquilo que foi desinstalado da nossa consciência. Segunda coisa que ele nos ensina é que nós vamos ter de responder por todas as ações e também pelas omissões daquilo que nós fizermos. Veja aí o verso 13. Uma porção do verso 13 diz: e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Você não vai ser julgado pelo que seu filho fez. Você não vai ser julgado pelo que sua mãe fez. Você não vai ser julgado pelo que sua esposa fez. Você não vai ser julgado por aquilo que seu pastor fez, seu chefe fez. Você será julgado por aquilo que você fez, ou por aquilo que você deixou de fazer. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 12, versos 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam mas, veja ainda 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Portanto, tudo aquilo que eu realizei, executei, tramei, planejei, projetei, será, nesse dia, nessa cena, nesse momento, trazido para juízo. E aí, como fica a gente que é habitada pelo mal? Veja o que diz Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, na sua tradução talvez esteja frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Ou seja, aqui que Jesus está tratando não é só do pecado objetivo, não é só daquele pecado que se materializa, é daquele pecado que está na mente. Porque aquele que odiar o seu irmão no seu coração já o assassinou.
A lei dizia, não matarás. Aí o cara não matava, mas ele odiava de morte, desejava que o cara se lascasse. É o sujeito que disse lá, na transmissão para o piloto do avião que levou o ex-presidente para o Paraná, joga esse lixo aí. Capaz desse cara, inclusive, ser crente, eu não tenho quase que dúvida disso. Porque crente tem esse negócio, né? Crente, ele se chegar e o inferno estiver vazio, ele entra em crise, se desespera, porque ele queria ver o inferno lotado de gente ardendo no caldeirão, o diabo espetando o cara, não consegue nem ler o texto e ver que é alegoria. O inferno dele é o inferno de Dante, da era medieval. Mas o que Jesus está denunciando é que existe o pecado subjetivo daquele que mata o irmão no coração, daquele que odeia, daquele que blasfema, daquele que se amargura, daquele que murmura, daquele que se deixa possuir pelo mal. Isso também é alvo de juízo de Deus. E existe mais, 1 João capítulo 3, verso 15, toda pessoa que odeia seu irmão, preste atenção, é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja, estou reforçando o texto de Jesus, dizendo que aquele que se deixa possuir pelo mal, ainda que esse mal não se materialize no chão dos dias, mas se aquilo habita o seu coração e o seu entendimento, significa que isso será elemento de juízo contra você. E além disso, tem obviamente as questões objetivas, que a gente encontra fartamente nas Escrituras, e que eu trago aqui o capítulo de Gálatas 5, que fala de adultério, de fornicação, de impureza, de lascívia, de idolatria, de feitiçaria, de porfia, que é disputa, de dissensões, de heresias, de inveja, de homicídio, de bebedice, de compulsões, de avareza, ou seja, tudo aquilo que é feito do homem contra o homem, tudo aquilo que destrói o homem, tudo aquilo que corrói a vida, tudo aquilo que atenta contra a ética, tudo aquilo que faz mal ao ser, tudo aquilo que dilui o coração e a alma, tudo aquilo que dessignifica a vida, tudo aquilo que desonra a criação, tudo isso será posto diante de Deus e será julgado. Gosto muito daquele texto de Lucas 16, da parábola de Lázaro e do rico, quando o Lázaro, que é o mendigo chechelento, que cheio de pereba na porta do rico, está agonizando e o cara não dá atenção a ele, morre e vai para o céu. O outro morre e vai para o inferno. Naquela descrição do inferno, conforme essa concepção grega. E aí, o texto fala que o sujeito lá, em agonia profunda, diz: olha, deixa eu voltar, porque eu tenho um bocado de irmão e eu queria ver se dava um jeito de consertar e avisar para que eles não incorram no mesmo erro. E aí Abraão diz: eles têm, Moisés e os profetas, eles são responsáveis por tudo aquilo que estão fazendo, assim como você foi responsável por tudo que fez. Cada um dará conta a Deus daquilo que realizou. Terceira coisa que João nos ensina, e que vai se levantar contra nós no dia do juízo, é que nós teremos que responder por toda a relação que nós travamos com as pessoas. Veja aí o verso de número 12, a porção que diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Veja que curioso, e porque João usa essa expressão grandes e pequenos, ele está aqui usando um recurso literário, e eu, com o ferramental da antropologia cultural, com o ferramental da sociologia, posso interpretar isso, não só englobando o que João coloca de grandes e pequenos, mas aqui o que ele está falando são das singularidades e das desproporcionalidades que existem nas trocas humanas. Estão lá os grandes e os pequenos, como ele poderia ter dito, estão os negros e os brancos, estão os do primeiro mundo e o do terceiro mundo, estão os héteros e os gays, estão os que se formaram na universidade e os que são analfabetos. Ele está criando uma relação de valor entre as pessoas para nos ensinar
que nós seremos julgados pelas relações que nós travamos. E aqui ele usa essa alegoria de grandes e pequenos, porque ele está falando de um tipo de relação, de um tipo de troca, de um tipo de condicionamento ao qual nós fomos expostos, de que o maior sempre esmaga o menor, de que o mais culto sempre tem mais oportunidade do que o inculto, do que aquele que tem características consideradas socialmente mais aceitas é suplantado por aquele que não tem essas características. Porque a mulher é discriminada, ele está aqui enquadrando a todos que estão diante de Deus no juízo e dizendo: vocês serão julgados pelas trocas humanas que vocês realizaram, porque Deus escolheu ser amado no outro. Ah, Senhor, eu te amo, me ama no outro. Ah, Senhor, eu quero te servir com a minha vida, me serve na vida do outro. Mateus 25, do 41 ao 46, mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porquanto eu tive fome, não me destes de comer, eu tive sede, não me destes de beber, eu sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupa, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, nunca fostes visitar-me. E eles também perguntarão: mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupa, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará com toda certeza, vos asseguro, que sempre que o deixastes de fazer para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Você será julgado por todo tipo de relação que você travou com as pessoas. E você será denunciado por aqueles a quem você explorou, aqueles que você esmagou, aqueles que você chantageou, aqueles que você desprezou, aqueles que você ignorou, aqueles que você subornou, aqueles que você destruiu. Você será julgado. Há um texto de Mateus, capítulo 5, verso 23, que tem um sentido escatológico, que Jesus diz: olha, quando você tinha trazer a tua oferta ao altar, e você tiver uma demanda com o teu irmão, faz o seguinte: deixa a oferta lá, volta primeiro, te reconcilia com ele, te acerta com ele, te afina com ele, te abraça com ele, só depois você vem aqui e traga a sua oferta, porque senão a sua oferta é ofensiva para mim. E quando você lê a passagem, você vê que o contexto desse texto é um contexto escatológico. Está dizendo: se acerte com as pessoas enquanto você tem tempo, porque depois não vai haver mais o que ser feito, e você será julgado por todas as tratativas, por todas as dinâmicas dos encontros que você teve na sua vida. Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Mateus 6:12, oração do Pai Nosso. Por que está aqui? Acho que é de graça. É não, para que não deixar que nenhum entulho se acumule no seu coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe que isso se acumule, porque isso é pior do que câncer com metástase, come a alma, e você um dia vai estar diante do trono, e Deus vai lhe cobrar pelas relações que você teve com o grande, com o pequeno, com o pobre, com o rico, com o negro, com o branco, com o culto e com o inculto, com o gay, com o hétero, com todas as singularidades da criação e com todos aqueles que cruzaram o seu caminho. Você será julgado. Quarta coisa que João nos ensina, que vai se levantar contra mim e contra você no juízo, é que nós teremos que responder sobre tudo aquilo que é verdade e está contido nas Escrituras. Veja aí o verso 12, a porção do texto que diz: e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos
livros. É de uma riqueza ímpar a alegoria que João faz, e como a gente perde se a gente não lê com o ferramental correto. Porque veja que coisa curiosa. O texto está dizendo que no dia do juízo vão se abrir milhões e milhões e bilhões de livros, e nesses livros estão registradas todas as suas ações. Se isso vai ser um mega computador, o Watson da IBM, que Deus usa, chegar numa tela tridimensional, não sei, mas a linguagem de João, a visão de João, no mundo de João se abrem muitos e muitos livros. Ora, no mundo antigo existiam pouquíssimos livros. Na Idade Média, para você ter uma ideia, um homem rico, abastado, um nobre, possuía em casa, no máximo, 10 livros. Aqui nós estamos ainda no mundo antigo, no primeiro século. O livro é uma coisa raríssima, era um compêndio de informações, só se registrava em livro coisa muito importante, coisa de grande relevância e significado. Mas aqui nós estamos no juízo, e Deus nivela todas as pessoas, porque todas as pessoas possuem um livro onde está registrado não os seus bens, não as suas ações, não os seus terrenos, não os seus carros, não a sua conta bancária, não as suas realizações, não o seu currículo, mas está registrado tudo aquilo que ele fez e que tem significado, porque para Deus é isso que é importante. Foram abertos muitos livros. E o texto diz que serão julgados os homens pelas observações que estão registradas nesses livros. Ora, eu acredito que também, entre esses livros que serão abertos, esse conjunto de bíblos, de livros, também será aberto. Porque eu só posso julgar algo a partir de algum tipo de referência. Eu só posso fazer um juízo de alguma coisa a partir de algum pressuposto. Portanto, esse livro também será aberto, para que aquilo que está posto como verdade e como desejo de Deus e princípio eterno seja o instrumento de comparação e de avaliação para que se chegue a algum veredito. Ah, pastor, e quem não teve Bíblia será julgado pela Bíblia que se instalou na consciência e pela Bíblia que se materializou no caminho de cada dia. Eu tenho ensinado a vocês que mais importante do que você ler a Bíblia é a Bíblia ser lida em você. Isso é a glória de Deus. É a Bíblia ser lida a partir de você. Por aquilo que você faz, a Bíblia está sendo lida e as verdades de Deus estão sendo materializadas. Os livros se abriram, os registros se abriram, para que se avalie a partir de algum pressuposto, porque esses livros também serão abertos. João 17, verso 17, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 2,16, todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Paulo escrevendo aos Romanos, escrevendo a 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Seremos julgados pelo nosso trato, pela nossa observância, pela nossa coerência, pelo nosso procedimento, pelo nosso alinhamento, pelo nosso zelo, pela nossa paixão com as verdades que estão nas
Escrituras. Veja o que Jesus diz no capítulo 5 do Evangelho do próprio João. Vocês examinam as Escrituras criteriosamente. Está falando com os doutores da lei. Vocês examinam criteriosamente as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são justamente elas que testemunham a meu respeito. As Escrituras testemunham a respeito da vontade, do propósito, do desejo de Deus. Salmista, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você será julgado no trato que você tem com as Escrituras, porque os livros serão abertos. E para se avaliar aquilo que está no livro da sua vida, o livro que Deus nos permitiu receber, pela história e a vida desses homens que eram iguais a mim e a você, mas serve como uma referência da qual Jesus é a chave de interpretação para tudo aquilo que nós fizermos, seja de bom, seja de mal. E em último lugar, o apóstolo João nos ensina nesse texto, cheio de metáforas e de símbolos de Apocalipse capítulo 20, que no dia do juízo nós vamos ter que responder sobre a forma como se deu a nossa relação com a criação de Deus. Veja aí o verso de número 13, a porção que diz: o mar entregou os mortos que jaziam nele. Aqui uma outra linguagem alegórica, o apóstolo dizendo: olha, no dia do juízo, o mar vai se apresentar e vai trazer aqueles que morreram nele. É a criação se apresentando e protestando diante de Deus por tudo aquilo que foi feito contra ela. É o mar, é a terra, são os rios, são as florestas, são os ares, e tudo aquilo que Deus criou e disse: ah, como é bom o que eu fiz. São os animais que nós destruímos e que nós matamos e que nós arrasamos por ganância, a tal ponto que já se pensa em achar-se um planeta para se buscar a possibilidade de vida fora desse, porque esse aqui foi exaurido a tal ponto que vai entrar num processo de falência irreversível. Veja o que Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18 diz: então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutastes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. O texto é mítico, não pode ser interpretado de forma literal, precisa aqui ter o ferramental correto para ler também, mas o princípio é que a terra foi amaldiçoada por conta do pecado. Maldita é a terra por tua causa. E a terra passou a produzir cardos e abrolhos, ou seja, quando você vê todas as distorções que existem no planeta, os vulcões, os maremotos, os tsunamis, os lugares desérticos, as pestes, você sabe que isso é uma distorção, é um aleijão que se instalou na criação por causa do pecado, porque a Escritura diz que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Romanos 8, versos 22, sabemos que até hoje toda a criação geme e padece com dores de parto. A criação geme. Aquele desastre lá da Samarco que destruiu os rios e destruiu as cidades e contaminou tudo, é a criação gemendo. A camada de ozônio sendo destruída pelas usinas de carvão que seu Donald Trump não quer fechar para manter a hegemonia do seu império. Aquilo é ofensivo, é pecado contra Deus e contra a criação. O desmatamento da Amazônia que está aqui no nosso nariz e que a gente é irresponsável, e você não vê nenhuma igreja se envolvendo com essa causa, porque você vê a igreja fazendo marcha para Jesus, um bando de pirilampo aloprado, com um bocado de político safado, mas você não vê a igreja se envolvendo com nenhuma causa ambiental. Esses políticos sem vergonha que tem no Congresso, bancada evangélica, tudo envolvido com terreno para denominação, tudo envolvido em pegar rádio para alienar as pessoas, pegar rede de TV, mas você não vê uma causa que seja justa, que seja honesta, que seja digna.
Cadê a igreja se levantando contra a destruição dos rios? Esses dejetos que são jogados nos rios, o Capibaribe está aí morto, o Bibiribe morto, o Tietê morto, todos os nossos rios destruídos, o São Francisco morrendo. E as pessoas agonizando, a criação de Deus gemendo, os animais suplicando. E a gente diz, não, isso não tem nada a ver comigo não. Essa terra vai ser destruída, deixa se lascar mesmo. Não, a criação, o mar, virá para denunciar a exploração do homem, a ganância, a tentativa de exaurir, de tirar aquilo que não pode ser dado. Oséias capítulo 4, verso 3. Por esse motivo a terra ressequida está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Sabe o que é isso aqui? Quando você vai ler o contexto do texto, é a maldade do homem, a exploração do homem, é a ganância do homem, é a guerra que o homem produz, que destrói a criação. Saiba, no dia do juízo, você será inquirido pela criação, por aquilo que você deixou de fazer. Então, se tem uma árvorezinha na sua casa, cuide bem dela. Bote água todo dia e adubo. Porque se ela morrer, ela vai denunciar você no último dia. Isaías capítulo 24, versos de 4 a 6. A terra seca e cobre-se de luto, ela perece. O mundo definha e murcha. Os nobres da terra consomem-se. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Por esse motivo, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. 5 coisas que vão pesar contra você no dia do juízo. Conforme o texto de João, rico em símbolos, mais fácil de interpretar pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser julgado por aquilo que se instalou na sua consciência. Você vai ser julgado por todos os atos que você realizou. Você vai ser julgado pelas Escrituras, tendo aqui a vara de discernimento de Deus posta mediante a compreensão por meio do Espírito Santo. Você vai ser julgado pela criação, que vai se apresentar no último dia e vai inquirir tudo aquilo que nós negligenciamos, é aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. E nós seremos julgados pela relação que nós tivemos com as pessoas que estão próximas a nós, pelo cuidado ou pelo desprezo, pelo serviço ou pelo desserviço, pelo acolhimento ou pela rejeição que nós a elas produzimos. Eu queria concluir, gostaria muito de ficar o dia todo falando desse tema com vocês, mas o verso 15 aqui do texto que nós lemos diz assim: todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mais uma vez, João usa um recurso metafórico, e aqui há pouco nós lemos um texto em que Jesus diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Eu, particularmente, não acredito em sofrimento eterno. Acho que um Deus que vai fazer um castigo eterno daqueles a quem Ele criou não seria compatível com o Deus que eu vejo nas Escrituras, que se revela em Jesus. Mas essa é uma crença minha, você pode crer de outro jeito. Tem crente que tem tesão no inferno, tem crente que tem fetiche no diabo, e aí cada um deve crer conforme a sua própria consciência. Eu acredito sim que vai ter gente condenada, acredito, porque tem gente que vira diabo, tem gente que o mal se instala de tal forma que é impossível renová-los para arrependimento. O cara vai querer agonizar sem Deus. O que é inferno? É um lugar? Não, inferno é uma dimensão. E o inferno dura quanto tempo? O inferno dura para sempre. Mas sempre é uma medida de tempo. O inferno não é eterno, porque eterno é uma outra medida de tempo. Portanto, eu acredito que chegará um momento em que
As almas que não se arrependerem, aqueles que não se voltarem na sua consciência para Deus, e não quiserem abraçar a graça, e não quiserem entrar na festa do perdão, estes serão extintos e aniquilados. E aqui é a metáfora que João usa: todos serão jogados nesse lago de fogo, a morte, o inferno, o diabo, os seus anjos, e eles passarão a não mais existir. Mas com isso não estou dizendo que vai acabar tudo em pizza, pelo contrário, eu estou dizendo que vai haver juízo, e que o juízo de Deus será para determinar essas coisas, e haverá um tempo de cumprimento da sentença. Não é ninguém rodando num espeto e um capeta espetando, mas eu não consigo imaginar uma agonia maior do que alguém existir com aquilo que se instalou no coração, existir por um tempo sem fim, que a gente não sabe quantos anos são, porque um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor são como um dia. Existe uma relatividade temporal, porque Deus não está no Cronos, Deus está no Kairos. Portanto, o que de pior se instala na pessoa fica por uma dimensão de tempo, e a existência sem Deus é caos, porque fora de Deus nada pode existir. Não há castigo para mim que seja maior do que esse. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Sabe por quê? Porque você já passou da morte para a vida. E se eu passei da morte para a vida, então para que eu vou ser julgado? Para que se instale em você um grau cada vez maior de consciência, para que você se enxergue cada vez mais na graça, para que você entre numa espiral de autoconhecimento positiva, para que você sinta dor, sim, arrependimento, numa dimensão do mal, daquilo que você provocou, porque a sua leitura era muito objetiva, circunstancial e próxima, mas você vai ver o desdobramento maior dos eventos, o estrago que aquilo provocou. Sim, o juízo serve para aumentar a sua capacidade de ver o outro, de ver a si próprio, de ver a Deus, de ver a criação, e isso vai lhe tornar alguém ainda muito melhor. Mas o que eu quero lhe dizer é que o jogo está ganho, o campeonato vai ser encerrado, o vencedor já está no trono, e ele está ao seu lado, porque ele disse: está consumado. E aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia, e ele se assentará comigo no meu trono, e vai gozar da eternidade, um novo céu, uma nova terra, uma nova sociedade, quem sabe uma nova civilização, um outro tipo de existência. Paulo foi no terceiro céu, olhou e disse: não dá, eu não tenho linguagem para descrever isso, mas o que eu posso dizer é que vai ser extraordinário. Portanto, aguarde as cenas dos próximos capítulos, porque Trump pode apertar um botão, mandar um míssil para a Síria e ele cair na Rússia. E se cair na Rússia, o outro Putin manda um míssil da Rússia para Nova York, e aí abrevia esse negócio todo, e a gente vai se encontrar com o Senhor mais rápido do que a gente imagina. Aproveite esse espaço de consciência, aproveite essa palavra, reflita sobre a sua vida, sobre aquilo que vai estar no dia do juízo presente diante de você. E o meu desejo de coração é que você ouça as palavras de Jesus: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na festa do perdão, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um domingo gostoso, aproveite com a família e com quem você ama, e o resto eu vou te falando no caminho, no nome de Jesus. Amém.